Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. Hoje eu, Laje Gnon, estou aqui com uma querida convidada, doutora Ana Júlia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lari. Adorei esse convite. Ela tem muita coisa para falar e eu acho que nessa reta final aqui do ano não tem assunto melhor para a gente falar do que realizações, o que a gente realizou, o que a gente ainda quer, como alcançar os nossos sonhos. E a Ana Júlia, eu acho que tem uma história espetacular, que eu fiquei encantada cada vez mais, até agora um pouquinho antes. Tive a alegria de conhecê-la mais profundamente no Clube das Médicas Empresárias. Mas você foi uma grata surpresa. Mas vamos nos apresentar mais aqui. Conta um pouquinho quem que é a Ana Júlia aí pro público. Nossa senhora, quem é a Ana Júlia? Benfatti. Benfatti, eu sou a Ana Júlia Benfatti, né? É um sobrenome que muitas pessoas conhecem na cidade, né? Sim. Porque eu sou filha de médico e apesar do meu pai ele não teve muita, não é que não me incentivou, mas não foi uma pessoa que foi determinante para eu escolher fazer medicina, né? A medicina surgiu na minha vida assim, no meio do caminho mesmo, assim, sem esperar. Eu sempre falo, eu costumo falar que a medicina foi um sonho que brotou no meu coração, não foi um sonho que existia, né? Não era aquela coisa de criança, tipo, meu pai eu sempre brincava, eu era médica, não era isso. Porque a gente sempre escuta as pessoas falarem, né? Aí desde cedo meu sonho foi ser médica, né? E na verdade não, eu sempre vi o meu pai sendo médico, pediatra, que de fato é uma especialidade que demanda demais. Então, ele não foi um pai ausente, pelo contrário, ele foi um pai presente, mas eu sempre vi ele trabalhando muito. E eu me recordo de, na época de prestar vestibular, dele falar assim pra mim, filha, faz o que você quiser, mas não faz medicina. Porque ele entendia que era uma profissão... Ainda mais pediatra. Muito desgastante. Sim. Então, assim, ele na minha cabeça, né, quando eu fui pensar em fazer medicina, falando aí agora da Ana Júlia médica, né? Porque acho que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque você me apresenta como médica, né? A medicina, ela veio assim, junto com a enfermagem, talvez assim, numa tentativa de conseguir suprir uma vontade de querer fazer muito mais do que eu fazia enquanto enfermeira. Sim. E de perceber que eu poderia fazer mais. Quando a gente é muito jovem, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu acho que 17, 18 anos... Aconteceu total comigo. Pra gente escolher uma carreira. Eu acho que a gente é muito novo, a gente não tem ideia do que a gente quer fazer da vida, né? É muito cedo, né? Muito cedo. A única coisa que eu sabia quando eu prestei enfermagem era que eu não gostava ali daquela área de exatas, que eu era, assim, mais do perfil de comunicador, eu gostava de pessoas. E gostava de cuidar já. Que eu, de certa forma, já tinha essa questão do cuidado mesmo, né? Que eu acho que também vem muito do jeito que eu fui criada, de como a minha mãe me criou. Da avó. Da minha avó, do meu signo também, né? Eu sou a neta das meninas a mais velha, então de estar sempre ali com os primos mais novos. Então, isso daí foi uma coisa que foi brotando, assim, dentro de mim. Mas quando eu fui escolher fazer enfermagem, eu nem sabia, assim, de fato, o que eu queria. Eu sabia que eu queria ser independente, né? E aí, mas então antes de surgir a Ana Júlia médica, surgiu a Ana Júlia enfermeira, né? E aí com meus 21 anos eu saí daqui de Itajubá, fui embora pro Vale do Paraíba, né? Nunca tinha saído de casa. Nossa. Mal sabia pedir uma pizza, assim, ligar e pedir uma pizza. Era aquela filha assim, sim, bem cuidada, sim, bem com o denguinho ali todo. Bem no mínimo mesmo, E saí, mas assim, me dei super bem onde eu trabalhei, Mas né? já era sonhadora. Muito. Já era essa pessoa que quero Muito. mais, eu quero mais da vida. Sim, muito. Eu sempre fui, assim, mesmo nos momentos que às vezes eu fico mais baixo astral, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, você pode me dar a ideia mais doida, mas se você fala assim, Ana, vamos tentar porque eu acho que vai dar certo, às vezes eu preciso só de um empurrãozinho. Mas eu sempre acho que vai dar certo, sabe? Sim. E isso é meu também. Muito faz parte de quem você é. E eu acho que eu também carrego muito, isso veio muito da minha mãe também, né? A minha mãe, ela estudou muito durante a vida, demorou para concluir uma faculdade de fato. Aos 50 anos formou, prestou um concurso público, fez um mestrado, deu aula na Unifei, fez um doutorado, viajou países apresentando trabalhos. Então, eu tinha Mostrou que não tem esse negócio de idade. Não tem. E E realmente assim, não tem, né? Não tem problema em inverter ordem, tá tudo certo. Tá tudo certo,
Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tá vivendo muito mais, com qualidade, que daqui a pouco ela vai contar por quê. Com certeza. E aí, além de eu ser Ana Júlia enfermeira, né? Fui enfermeira, continuo sendo enfermeira. Eu falo que eu tenho alma e espírito de enfermeiro, inclusive enquanto eu estou trabalhando, né? Porque muito do que eu faço, eu trouxe da enfermagem, né? Eu carrego da enfermagem, que eu acho que é essa sensibilidade, esse tato com o paciente. Tudo isso, para mim, durante a faculdade e depois de formada, é uma coisa, assim, que veio com um pouco mais de facilidade. Porque eu já tinha o contato, de fato, ali, a experiência. Sim. E também que é algo meu, assim, né? Não tem nada a ver com algo externo, assim. É uma coisa inerente minha, né? Sim. Que tá dentro de mim mesmo. E agora eu sou Ana Júlia mãe também, né? Sim, mãe, esposa, Mãe, filha, esposa, são tantos papéis. O que menina, que mudou como é a que faz pra dar maternidade conta, né? na sua vida? Olha, Porque isso também foi uma realização. com certeza. Era um sonho que, na verdade, eu posterguei por muito tempo, né? Justamente por conta de carreira mesmo, né? Sim. Questão profissional e tudo mais. Eu sempre quis ser mãe, mas eu sabia que ali naquele momento onde eu tinha deixado tudo que eu tinha construído enquanto enfermeira, falando financeiramente mesmo, Sim. eu né, tive que deixar muitas coisas para trás, não só o trabalho, amigos, tudo, porque você mudou de cidade de Isso, novo. Você saiu daquele isso. patamar que os colegas de trabalho É, estavam ali e você voltou pra sala de aula, que é outra vibe, é outra tava pegada. todo mundo casando, tendo filho, e eu tava voltando pra faculdade, né? Exato. Então, eu Uma tava... turma que também tava jovem ali, né? Pois é, Muitas até que tinha algumas pessoas da minha idade, isso aí Uhum. acho que salvou um pouco a minha graduação. Sim, porque muita gente também da medicina, às vezes, é um sonho que a pessoa às vezes faz 5, 6 anos de tentativa, né? Verdade. E aí, mas aí agora, né? Sim. Dessa vez, né? Depois de já estar um pouco mais estabilizada e ter encontrado de fato uma pessoa que me completou e que tinha os mesmos planos assim de vida, né? Sim. Chegou a Lavínia, né? Então agora eu sou mamãe. E aí isso mudou totalmente minha vida. E a porque eu Lavínia acho tem que nem um aninho. um aninho e 3 fez ontem. Nossa, verdade. A Lavínia, ela mudou tudo, né? Acho que a gente muda, a gente que é mulher, a gente muda completamente depois de ser mãe, né? Eu acho que não me entenda mal quando eu falo o resto. Mas depois que a gente vira mãe e tem o filho, o resto é resto. Sim. Tudo que a gente faz, As prioridades mudam 100%. Tudo muda. A gente faz pensando no filho. É claro que eu ainda tô naquela fase de muito denguinho, de querer ficar com ela, de querer ter bastante tempo livre pra ela. Eu sei que em algum momento isso vai virar, né? Vai virar uma chavinha também. Eu querer me reencontrar e, de certa forma, eu acho que eu não cheguei a parar tanto, né? Eu fiquei pouco tempo parada pra curtir, de fato, essa maternidade. Mas a Lavínia, acho que ela veio pra me desacelerar um pouco. Me desacelerar dos plantões, começar a entender melhor qual que é o nosso papel enquanto mãe. Não só assim na questão de ser provedora também, junto com meu marido, mas de ser o exemplo, né? Sim. E eu não sei se você pensa isso também, mas eu penso muito assim, que eu quero que a Lavínia tenha orgulho da mãe que ela tem. Com certeza, é um legado, né? Que a gente quer deixar. Porque quando eu penso na minha mãe, eu tenho muito orgulho dela. Com certeza. Né? Eu tenho orgulho de falar que ela foi estudar depois de mais velha, que ela foi fazer doutorado, que ela conseguiu ser uma concursada pública de uma ótima universidade, uma área de humanas, onde, né, Unifei, pensa, muitas exatas, né? Minha mãe entrou dentro da Unifei para trabalhar com a área de humanas, ninguém nem pensava. Quem que é essa doida que quer trabalhar com humanas dentro da Unifei, né? Sim. E arrasou. Então eu penso que eu quero ser assim, E você também foi seguindo esse caminho, né? mas até antes de você chegar na maternidade, quando você estava na enfermagem, que hora que você falou assim, eu preciso de realmente fazer medicina, custe o que custar? E se você teve apoio, assim, porque a gente que é empreendedor, muitas vezes a gente vai contra todo mundo. Todo mundo fala, ai, por que você arruma um serviço, faz concurso? Ou se não, tá bom até aí, por que você vai inventar dor de cabeça? Pois é. Pra você, não mexe com isso não. E às vezes a mulher tem casa e tá também com vontade de construir algo, de deixar esse legado, de fazer algo pra ela, assim, que é importante também, né, ter esse outro lado. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas ao meu redor, elas tiveram muito mais rápido essa percepção de que talvez eu me tornaria médica do que eu mesma. Porque as pessoas que trabalhavam comigo sempre falavam, Ana, você vai fazer medicina? Você queria fazer medicina? Você queria ser médica?
E tem gente que se ofende quando escuta essa pergunta. Porque as pessoas falam muito, né? Quem faz enfermagem é quem não conseguiu medicina. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Talvez para algumas pessoas seja essa a realidade, mas não foi a minha. A enfermagem foi uma escolha, né? Muito meio sem pensar, mas foi uma escolha que deu certo. Mas eu percebi, as pessoas ao meu redor que trabalhavam comigo, né? Os técnicos de enfermagem, a equipe ali na época, né? Que era a minha equipe que eu liderava. Eles me falavam muito disso, porque eu acho que eles viam em mim uma pessoa disposta, eu não tinha filhos, eu era jovem, já era de certa forma independente financeiramente, né? Era muito dedicada, estudiosa. Era dedicada, então acho que olhavam pra mim e já pensavam, nossa, acho que você deveria fazer medicina, e nem eu tinha me atentado a isso. E aí eu acabei voltando pra Itajubá, devido a alguns problemas familiares, eu voltei pra Itajubá, deixei esse emprego, que inclusive eu gostava muito, voltei. E aí, quando eu voltei, eu não queria voltar. E aí, eu falei, nossa, eu acho que eu não quero mais ser enfermeira. Eu acho que eu quero fazer outra coisa. Acho que junto com essa mudança de cidade, veio uma mudança interior, assim. Quero fazer uma coisa diferente. Sim, e aí, menina, você não sabe, eu fui fazer um cursinho pra fazer prova pra trabalhar em banco. Olha só, você queria ter uma mudança total. Total. Ah, não, vou trabalhar em banco, vou fazer um concurso do Banco do Brasil. Olha que loucura, né? Sim. E aí eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, prestei o concurso, fiz o cursinho, zerei matemática. Mas fui assim, com 70% na prova, se eu não tivesse zerado, talvez eu teria até passado. Ainda bem que eu não passei. E aí, quando eu estava, né, voltei a trabalhar como enfermeira aqui em Itajubá mesmo, na época foi no hospital, hoje Hospital de Clínicas, né? Aí eu saí da área da assistência e fui trabalhar como enfermeira auditora. Enquanto eu estava ali auditando os prontuários, as contas e lendo ali o histórico do paciente para, na verdade, agregar valor à conta, né? Não para ficar querendo saber da história do paciente, eu ficava me imaginando ali na assistência, que era uma coisa que eu sentia falta, né? Sim. De fazer. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu tô aqui trabalhando, auditando conta, sendo enfermeira, mas não sei, eu acho que tem algum propósito para eu voltar para essa cidade. Eu acho que, não sei, acho que Deus começou a sussurrar no meu ouvido. Acho que você deveria tentar medicina. E aí, eu, mesmo trabalhando, comecei a fazer um cursinho. Eu trabalhava das 7 às 4. Aí eu fazia uma aula particular das 4h30 às 6h30. E das 7 às 11 eu fazia cursinho, na época era o cursinho do Meloni, para fazer o Enem e prestar medicina. Sim. No meio do caminho aí, trabalhando e fazendo o cursinho, surgiu a oportunidade de fazer um vestibular lá em Campinas, que não era pelo Enem. E aí eu fui, e assim, de uma semana para outra eu entrei, e assim, você vai ou... Você vai. E eu tinha colocado isso na minha cabeça, meu Deus, se isso for para mim... Abra essa porta. Se não for, eu não quero ficar anos tentando uma medicina. Não era o meu objetivo. Até porque eu já não era mais tão novinha, então eu já tinha na minha cabeça que eu também não podia perder muito tempo, né? E a gente fica com essa neura, às vezes, também na época da idade, que a gente tá vendo tudo acontecendo, todo mundo tomando rumo. Isso, e eu querendo voltar a estudar, eu falei, imagina eu ficar anos no cursinho. E aí eu entrei e fui fazer medicina. E saí do meu emprego chorando, me despedi chorando, porque ao mesmo tempo que eu queria... e fazer a medicina, estudar medicina. Era certo que você estava abraçando. E eu também eu gostava muito do meu emprego, então eu também não queria sair, mas, né, acho que... Mas é porque também eu me relacionava muito bem ali com as pessoas, eu gostava de fato do que eu fazia, igual eu sempre falo. Isso é um ponto alto seu também, né? Nunca mudou, né? Não. Onde você vai, você brilha. Você acha? Você se relaciona bem. Porque, assim, faz parte da sua característica também. Tem isso com você... ser relacional, você é comunicadora lá no teste, deu assim, mega comunicadora. Nossa, totalmente. Né? Então é relacional, gosta do clima bacana, né? Sim. Tá sempre de boa. Eu sou bem assim mesmo. Né? E foi fazer essa faculdade. E fui fazer minha faculdade. Você nunca tinha ido pra Campinas? Sou campineira, né? Ah! Não contei essa parte, mas a Ana Júlia é campineira. Eu nasci em Campinas. Por isso que você já foi prestar vestibular lá, tinha a ver. Também. Na época, meu irmão já morava lá. Ele trabalhava embarcado e ele morava, quando ele não estava embarcado, em Campinas. E aí eu sabia que tinha essa faculdade, que é a São Leopoldo Mandica, uma faculdade excelente, referência também em odonto, em medicina. E aí eu fui fazer já imaginando que talvez ali seria mais fácil, eu já teria um lugar para morar, né, e tudo mais. E aí eu fiz os primeiros anos lá,
uma faculdade Morou com o irmão? muito cara, custou muito, morei com meu irmão durante um tempo. Eu falo que eu morei mais sozinha do que com ele, né? Sim, Porque ele ficava sempre embarcado. E aí, com 2 anos e meio de faculdade, eu consegui voltar para Itajubá e transferir essa faculdade para cá, né? E eu tive muito apoio da minha família, assim, um apoio incondicional. Meu irmão foi um grande incentivador. No entanto, depois que eu entrei na medicina, que eu tava no meio da medicina, ele resolveu fazer medicina. Sério? Sério, Eu ele é não sabia engenheiro. desse detalhe. É. Juro. Depois de 10 anos trabalhando como engenheiro de controle de automação, Ele decidiu falar, ele resolveu fazer medicina. Ele chegou em mim e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, não? Tá bom, pode contar. Eu acho que eu quero fazer medicina. Gente, já tava no sangue dessa família. Já tava e ele no sangue. fez mesmo? Ele fez, ele tá formado, só que ele mora nos Estados Unidos, tá tentando validar o diploma lá, né? Sei, que bacana, Ele tá lá. demais. Seu pai, assim, surtando. Não, do nada, 2 filhos médicos, né? Tudo que ele falou, gente, façam tudo, menos medicina. E Pois você, é. Tá bom, pai, a gente Pois vai fazer é. e depois a gente faz a medicina. Mas eu acho que depois, no fundo, No fundo, ele amou. tinha aquele Eu acho que ele viu, orgulhozinho assim. de ver os 2 filhos, né? Depois de outra com formação, certeza. sendo médico. E aí, o meu irmão me ajudou muito, né? Em tudo, principalmente na questão financeira. O meu pai também me deu um apoio financeiro. Mas o que eu tinha, assim, o pouco que eu tinha conquistado ali como enfermeira, eu também pus tudo na faculdade. Investir. Carro, apartamento, tudo, investi mesmo, assim, sabe? Aquela época de faculdade, perrenguinho, eu voltei a passar o perrenguinho mesmo, entendeu? Sim. Mas assim, valeu muito a pena. Eu posso dizer que valeu muito a pena e muitas pessoas me achavam doida, né? Igual a gente tinha conversado antes, né? Mas o que você vai largar a sua profissão? Você vai mudar de cidade, vai deixar a sua casa, a sua estabilidade para poder estudar de novo, né? Mas é porque eu queria mais. Eu sabia que eu poderia fazer mais enquanto profissional da área da saúde, né? Porque isso já era uma coisa que já ficava me instigando enquanto eu estava trabalhando. Às vezes eu via o médico fazendo uma coisa, fazendo outra, eu pensava, nossa, se eu fosse a médica eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Isso já ficava martelando na minha cabeça. E você foi atrás. Fui atrás. E onde que nasce essa força de vontade, assim? Como que a pessoa não se deixa levar por... não acho que isso não. Eu acho que você tem que ser muito firme, né, nas suas decisões, né? Sim. Porque eu acho que a Porque maioria não tinha tanta clareza, assim, né? Não, mas tinha alguma coisa mais forte ali dentro. Eu sabia, de certa forma, que eu ia conseguir me realizar profissionalmente, que era uma coisa que eu já não estava tão realizada, apesar de amar o que eu fazia. Eu amava ser enfermeira, eu amava o meu trabalho, eu já não estava mais tão realizada. Tava um gostinho de quero mais ainda. Um gostinho de quero mais, eu tinha vontade de crescer mais, eu sabia que a medicina ia me dar também um campo maior de trabalho, né? E eu acho que foi essa, assim, a determinação para eu seguir em frente. E como que você escolheu a geriatria? Pois é. Quando eu fui fazer medicina pensando que eu ia ser oncologista clínica. Eu tinha certeza. Eu falo, né? A vida, ela muda totalmente o nosso caminho, né? Sim. E eu queria fazer oncologia clínica porque a minha mãe teve um câncer de mama na época que eu era enfermeira e eu acompanhei o tratamento dela no setor que eu trabalhava, né? Nossa. E aí eu acho que também isso foi uma das coisas que acendeu um alerta pra mim de que, nossa, eu acho que você, talvez, Ana Júlia, você pode fazer mais. Sim. Eu acho que você tá querendo muito pouco ficar aqui, eu acho que você consegue mais. E aí, cuidando da minha mãe, assim, né, eu já tinha muito esse espírito, assim, de ser uma pessoa que cuida mesmo, né? Eu sou organizada com algumas coisas, com outras não, mas eu sou muito, assim, preocupada com o outro, preocupada se a pessoa tá precisando de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar, sabe? Não sou aquela pessoa super que aconselha, mas eu sou aquela pessoa que, assim, olha, Lara, se você precisar de alguma coisa, sabe que eu tô aqui, né? Você me ligar assim, olha... Ana, o que você tá fazendo? Pega minha menina na escola, eu vou dar um jeitinho, eu vou lá pegar ela pra você, entendeu? E aí a geriatria, ela tá muito ligada à oncologia, né, clínica. Porque a gente trabalha muito nesse processo de envelhecimento e também com o paciente em final de vida, né? Eu faço as duas partes, né, da geriatria, as duas áreas, assim, trabalho com questão de longevidade mesmo, envelhecimento saudável, mas também com aquele pacientinho que já tá bem idosinho mesmo, né, a caminho de um fim de vida mesmo, né. Sim. E aí, isso tinha uma certa semelhança ali com a oncologia, porque onde eu trabalhava também não tinha um serviço estruturado de cuidados paliativos, mas a gente já fazia cuidados paliativos, sem saber que a gente estava fazendo cuidados paliativos. E aí...
com a questão da minha avó, a doença da minha avó, ver também os meus pais envelhecendo. A pós-graduação era um caminho que eu já tinha decidido para minha vida, né? Porque eu poderia ter feito uma residência, algo do tipo, mas eu sabia que o meu caminho seria diferente, até por conta da minha idade, de outros sonhos e projetos de vida que eu tinha, como, por exemplo, ser mãe, né? Sim. Então, eu acho que eu já tinha corrido muito atrás para depois, de formada, engatar de fato numa residência e tudo mais. Então, a geriatria também foi uma coisa que foi brotando. Veio a oncologia clínica, e aí eu sabia que eu queria cuidar de adulto, de idoso, tinha uma certa ligação ali com a oncologia, com cuidados paliativos. E aí foi quando eu me encontrei. Sempre gostei também, né, dos idosinhos, de cuidar, né, de pessoas mais... E você, eu notei também que no seu dia a dia, você também não tem medo de se mostrar vulnerável em alguma questão. Você fala o que você tá vivendo, o que você tá passando ali, né? Lá no grupo eu vejo que você é bem verdadeira. Esse episódio está acontecendo com o apoio de 3 empresas sensacionais. Uma que olha muito para a saúde e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, a Sanicor. Há 29 anos cuidando da sua saúde vascular, do seu coração, e lá também, gente, tem nutricionista, psiquiatra e muito mais. Marca lá na Sanicor que você vai saber. Outra empresa incrível que está aqui conosco desde o início é o Vila Restaurante. A Elis, quando viu esse projeto, falou, eu quero participar. Eu lembro direitinho, no dia da inauguração da nossa casa, da nossa sede empreendedora, ela apareceu lá e falou, eu preciso fazer parte desse projeto, eu quero que o conhecimento chegue a outras empreendedoras, e está conosco desde então. O Vila Restaurante está em Itajubá, é um lugar incrível, diversas opções de salada, comida que você vai ficar encantada, feita até pelo maridão da Elis, o Jander. E, gente, há muitos anos o Vila está no mercado. Eu mesma passei a pandemia inteira almoçando no Vila, então tanto você pode ir lá quanto receber na sua casa. E tem a Royal também, para quem gosta de parmegiana. E, não menos importante, temos uma empresa incrível conosco, que é a Conceito, há 18 anos no mercado de Itajubá para o mundo, porque esse ano eles fizeram os planejados lá em Curitiba, Rio de Janeiro, onde você precisar, a Conceito chega. Então são móveis planejados com garantias de 10 anos, e a minha casa é Conceito, a minha loja é Conceito, e o Empreendedoras no Ar também é Conceito. Agora vamos para o resto do podcast? Gente, hoje tá um caos. Eu adoro, assim, eu não sou uma pessoa que fico guardando perrengue pra mim também. Né? Com certeza, né? Porque as pessoas têm muito medo de dividirem os dramas ou... E todo mundo acha que o médico né? Exato. Eu acho que hoje não muito mais, mas eu acho que no passado o médico era aquele ser intocável, né? Então as pessoas acham que o médico não tem problema, que o médico não tem familiar doente, que o médico não fica doente, né? Exato. E aí eu acho que as pessoas se identificam com isso também, né? Da gente... a gente tem uma vida normal, tão difícil como a de todo mundo, né? E aí você decidiu ir pro digital. Pois mostrar tudo isso no digital. Pois eu tive um empurrãozinho, né, no digital. Ai, meu Deus, eu já gostava do digital. Vou falar a verdade, eu já gostava do digital, mas eu nunca fui, assim, muito, assim, dessa blogueiragem, mas eu gostava de colocar lá a minha foto, minha família, o que eu tava fazendo. Você gostava de dividir momentos felizes, não necessariamente você fazia com intenção. Isso. Porque essa pegada de médica, assim, empresária também é novo. É uma novidade aí. Como assim? Como assim, né? A gente tem que se adaptando, né? Sim. Ao que o mundo vai trazendo pra gente. E essa tecnologia não tem como, né? O nosso cartão de visita hoje é a rede social, né? O Instagram principalmente. Se a gente vai marcar uma consulta, se eu vou marcar consulta com algum médico daqui ou de fora, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram do médico, né? Porque eu quero ver a formação, quero ver quem ele é. A gente não quer só saber qual que é a formação, mas exatamente como é que é o método de trabalho, né? Pra ver se você vai... É um facilitador, né? Com certeza. Porque não existe, como existe essa ferramenta tão prática agora na nossa mão, que é um celular, não tem como alguém que fala assim, não vou ver. E aí, como, né, eu posso dizer que eu ainda sou uma recém-formada, né? Vou fazer 5 anos de formada, então eu ainda sou nova na área aí da medicina. Eu precisava, de alguma forma, me mostrar até para os colegas médicos aqui, né? Da cidade, né? Quem é a Ana Júlia? Porque todo mundo me conhecia pelos plantões, né? Porque eu fiz muitos plantões, faço ainda plantões de urgência e emergência, fiz na região, faço aqui em Itajubá.
E as pessoas me conheciam como uma médica plantonista, mas eu já não era só mais uma médica plantonista, né? Sim. Eu estava com uma outra formação, que é a especialização de geriatria. E agora um extensivo em neurogeriatria, né? Então eu precisava falar para as pessoas que eu fazia isso, Exato. né? Para poder caminhar para um mundo também de consultório e tudo mais. E aí eu tive aquele empurrãozinho da Daniela, né? Fenó, da Dani, que foi, nossa, conhecer ela assim foi um presente. E eu fiz uma mentoria com ela, né? Lá uns 2, 3 anos atrás, antes da Lavínia até. Sim. E aí a Dani me colocou nesse mundo, assim, olha, Ana... Do intencional, né? Do vem aqui que você tem que olhar pra precisa isso. mostrar o que você faz, não adianta você... Ela falava pra mim, você é boa no que você faz, mas não adianta você ser só boa se você não mostra pras pessoas o que você faz. As pessoas não vão saber o que você faz. Então, o Instagram hoje, ele também... É uma forma da gente colocar o que a gente quer da nossa vida pessoal, mas a gente se comunicar, né, com os outros. E daí a Dani foi um empurrãozinho aí com essa mentoria, aprendi algumas coisas relacionadas ao digital. E dei a mão pra ela e fui junto. E aí chegou o momento de virar também empreendedora, né? Exato. Hoje eu trabalho lá na clínica com ela, né, atendo alguns dias da semana lá. Mas o Clube das Médicas também foi uma coisa maravilhosa, porque depois da maternidade, eu acabei deixando esse mundo das redes sociais um pouquinho de lado, porque eu queria, de fato, curtir a minha maternidade, né? Curtir a Lavínia, assim, e me dedicar, assim, exclusivamente para ela. Mas eu também não podia perder de vista o que eu já tinha feito ali, né? Há 2, 3 anos atrás, junto com a Dani. Que, querendo ou não, foi o que te deu esse start todo. Que você começou com as consultas fazer consultório, consulta domiciliar, exatamente. Né? E aí, agora com essa outra mentoria, né, o nosso clubinho, o nosso eu falo clube que é o maravilhoso. nosso clubinho. Com o nosso clubinho tá sendo melhor ainda, porque tudo muda muito rápido, toda hora, né? Então a gente nunca sabe como que a gente tem que fazer, de que forma que a gente tem que fazer, mas eu sempre... qual o próximo passo. Então... Agora, sim, eu acho que o clube me abriu um pouco o olhar para trabalhar um pouco mais de forma estratégica. Porque como eu estava muito naquele início de profissão, tipo, eu tinha mergulhado na geriatria, no atendimento e tudo mais, depois que eu passei por essa fase, né, que eu já consegui consolidar, de fato, o meu conhecimento da parte técnica, é claro que a gente está sempre buscando mais, mas eu consegui olhar também para essa questão da Ana Júlia, médica empreendedora, né? Sim. Porque... eu não vou ter uma secretária para fazer o que eu faço hoje no Instagram, né? Por mim. Eu acho que as pessoas, elas se conectam, de fato, com a gente. É claro que você pode ter uma equipe de suporte, alguém para estar ali gravando você e tudo mais. Sim. Mas as pessoas, elas se conectam com o que a gente né? Com certeza. Então, aí virou essa chavinha pro empreendedorismo, né? E aí eu penso em muitas outras coisas, né? E aí o céu vem aí, né? Pois é, vem aí, né, gente? Daqui um ano ela vai voltar Essas meninas aqui, elas ficam só instigando a gente. E é legal, tem muita gente também que tá em vários níveis, assim, que vai puxando a gente também. Muito Outras bom. que a gente se fortalece quando a gente levanta. Muito bom. Eu acho que isso é muito, muito bacana também, né? Que você é também essa pessoa que gosta muito de dar a mão. Muito. Que eu vejo quando alguém tá patinando ali, você fala, faz assim, amiga. Não, tá tudo bem, já passei por isso aí. Gosto. Tá tudo certo. Isso daí é muito bom. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas, assim, no clube, porque acho que todo mundo passa as mesmas dificuldades, é claro, momentos diferentes. Mas uma coisa que eu sentia muita falta depois que eu formei médica, que eu acho que uma vez eu fiz até uma das poucas vezes que eu fiz um story falando, eu tava num plantão, e eu percebi como como o médico, ele é solitário no trabalho dele. No momento que ele não tá ali com o paciente, a gente é muito sozinho. Sim. E enquanto eu era enfermeira, eu trabalhava com uma equipe ali o tempo todo. E o médico não, em alguns momentos ele é sozinho, ele tá ali quietinho no quarto de plantão. Responsabilidade, né? É muito pesado. Sim, então o trabalho, de certa forma, a gente fica muito sozinho, né? Eu me sentia muito sozinha. E aí o clube, acho que ele traz isso também, da gente conseguir compartilhar. Dividir. Nossa, aconteceu isso, tomada de decisão. E de fazer amizades, um networking bacana, e criar, assim, relacionamentos, vínculos, que eu acho que são importantes pra gente conseguir seguir em frente, né? E você continua sonhadora? Já realizou tudo? Né? O que você quer ainda? Nossa, e aí agora? Pra 2026? O que eu quero? Pra 2026? Olha, eu quero ser mãe de novo, né? Quero
Tem aí. Quero mais filhos, né? É um projeto, não posso esperar muito, tô com 37 anos, então uma coisa não é pra hoje, mas é pra já, vamos dizer assim. Vem aí uma gestação, se Deus quiser. A gente tem que ter irmão, né? Você tem irmão? Eu tenho. Eu tenho que ter. Eu sempre sou a favor. Às vezes a gente pensa, mas é difícil, realmente é difícil criar filho, é caro, é tudo mais. Mas a gente é muito, igual eu falei na medicina, quando eu comecei a trabalhar, essa solidão da medicina. Você ser um filho único, eu acho que é muito solidão, né? Muito solitário, né? Eu sou a favor também. Eu sei que tem muita gente que gosta de fala, já tá ótimo. E a gente respeita, mas eu também acho muito. Eu também. Eu falo, pela gente, a satisfação de gestar e de ter um filho, já vai. O outro é meio que pra realmente um presente. Eu sempre falo pro meu filho mais velho. A sua irmã, quando eles brigam, né? Porque eles brigam todos os dias. Né? Você tem que reforçar, né? É um clássico. Fala, olha, a sua irmã foi um presente, você que pediu. Agora você vai ter que ficar com esse presente. Não pode devolver, não. Mas então eu quero ser mãe. E assim, da questão profissional, eu penso assim, em crescer no digital, de repente um infoproduto. Sim. Um e-book, assim, uma coisa mais leve de início. Mas eu também penso, assim, num programa de longevidade. Muito bacana. Algo do tipo para o futuro. Talvez não para agora. E aí eu também preciso, né? Quero e preciso fazer minha prova de título, né? Na verdade, não é o título de geriatria ainda, é o título de clínica médica, mas é algo que eu já você também tô tem pensando, como objetivo. que é um dos meus objetivos. Que eu acho que é importante, as pessoas falam que não, mas é importante sim para o nosso currículo, né? Eu acho que é bacana, é bom até pra gente, né? É bom pro nosso... de tipo, check. Check, isso mesmo. Vou fazendo... Eu acho igual sua mãe fez, essa jornada, assim. Porque como a minha jornada foi um pouquinho diferente, né? Eu quis seguir um caminho diferente, então eu sinto essa necessidade, né? De conseguir de ter o meu título, então eu vou correr atrás desse título também. É uma vitória pessoal. Sim, eu acho que é até mais pessoal do que acho que pros meus pacientes hoje não, né? Pra gente que tá de fora, nem sabe. Estudar, a gente continua estudando, né? A gente segue estudando, a gente nunca para. E pro paciente, pra gente que também não entende, não vai saber, né? No dia a dia ali, o que é RQ, não vai saber. Realmente. Não faz diferença no final, lógico. E a gente tá numa fase também no país que a gente não tem vagas suficientes, né, atualmente para residência, né, para todos os médicos terem, por exemplo, uma residência e já sair com um título. Então, o caminho vai acabar sendo esse, né, cada um ir buscando o seu título, né, a sua especialização. Anny, o que você quer pro mundo, que você quer deixar pra Lavínia, assim? Se você tivesse que ir embora agora... Nossa, olha, meu Deus. Vou te dar 5 minutinhos aí. O que você vai fazer nesses últimos 5 minutos? Nossa, acho que eu ia agarrar a Lavínia, agarrar meu marido, meu pai, minha mãe. Falar que eu amo eles. Eu acho que eu ia mandar uma florzinha para cada paciente que eu cuido, que eu tenho muito amor e carinho, né? As pessoas que confiam, né, em mim, no meu trabalho. E eu acho que eu ia sair gritando para todo mundo que eu amo. Eu te amo! Eu sou bem dessa. Bem linguagem do amor. Bem linguagem do amor. Palavra de afirmação, com certeza. No final das contas, é isso que fica, né, Lari? É isso que fica. Até no nosso trabalho, né? Na hora que você tá ali dando um curso pra gente, né? Eu acho que tem toda a questão que a gente precisa trabalhar, a gente precisa do dinheiro, né? A gente tem que sentir aquela satisfação, né? Sim. De ser o profissional que a gente sonhou. Mas no final das contas, o que fica é isso, né? O que a gente marcou, né? Na vida. A gente marcou. A diferença que a gente fez na vida do outro. E o que a gente conseguiu de entregar, assim, né? Do melhor que a gente tem pra outra pessoa. Então, eu acho que eu ia fazer isso. Eu ia sair gritando pra todo mundo que eu amo, que eu amo. Arrasou, adoro. Ô, Ana, e tem alguma coisa que eu não te perguntei e você queria falar? Onde as pessoas podem me encontrar, né? Eu vou deixar o meu Instagram aqui, é @AnaJuliaBenfatti. Eu coloco várias dicas, orientações relacionadas a envelhecimento saudável, longevidade, cuidados paliativos, fim de vida. Então, quem quiser, né, pode seguir o meu Instagram. E vou deixar aqui o meu contato também de onde eu tô atendendo, né? Sim. Atualmente eu tô na Clínica Pérola, faço atendimentos lá, 2, 3 dias da semana.
Algumas pessoas vão acabar me encontrando no plantão, né? Espero que ninguém precise me encontrar no plantão, porque a gente nunca quer, né? Ninguém doente. Não mas é melhor achá-la nas redes. Mas eu estarei sempre por lá, não pretendo sair de lá também. E é isso, Lari. Obrigada. Eu que te agradeço muito. Agradeço, acho que uma história linda, de uma pessoa maravilhosa que correu atrás dos sonhos. Eu acho que é essa mensagem que fica da sua história, né? Não desista dos seus sonhos e lute pelo que você acredita. Foi isso que eu aprendi da sua história. Olha que quando eu voltei a estudar, só pra gente concluir, eu sempre tinha uma frase que eu adorava ler, assim, e toda vez que eu tava muito cansada ou que eu tava esgotada, assim, de abrir mão de muitas coisas, assim, né, na época que eu vivia e que eu deixei de viver por conta da medicina. E cansada também de estudar, o internato é uma faculdade puxada, né? A gente sabe disso. Eu sempre pensava assim, ó. E eu também pensava muito que eu já tava com mais de 30 anos, então que pra mim o tempo já era um pouco mais curto, que eu tinha que correr contra o tempo. Era sempre essa sensação de que eu tava correndo contra o tempo, entendeu? Eu lia muito uma frase que falava assim, que não importa o sonho que você tem, corra atrás, porque o tempo, ele vai passar de qualquer maneira. Não importa o tempo que vai durar para você chegar em algum lugar. A gente tá a vida toda buscando. Exato. Não é verdade? Então, quando eu pensava assim, nossa, mas são apaixone pela 6 jornada, anos de faculdade, mas meu Deus, 6 anos vai demorar demais para passar, meu Deus, será que eu tô fazendo uma loucura? Eu pensava, não importa, né? Se é um sonho, não importa o tempo vai passar de qualquer jeito. Se eu estiver sendo enfermeira, fazendo outra especialização, mudando de área, prestando um concurso pro banco, fazendo medicina, não importa, né? Vai continuar passando. Exato, é como a gente faz uso desse tempo. Eu acho que é bem isso mesmo, curtir a jornada, né? Se apaixonar pela jornada, e eu acho que carreira é tudo que a gente faz. Tudo, qualquer trabalho que você esteja executando, é a sua carreira. Porque eu também tenho uma história parecida com a sua, né? Que eu fiz direito inicialmente também, com 17 anos ter que escolher. E depois é uma eu também isso, decidi né? Não quero isso pra lá mudar totalmente, fazer uma transição total. E não pago nenhum AB mais. Então, assim, há muitos anos já. Muita gente fica chateada com a nossa decisão, mas eu acho que essa questão de você também ter uma vida plena, você tem que ser autorresponsável. Sim. Você tem que ter responsabilidade pelo que você realmente vai querer fazer, porque depois você não vai poder falar, ai, eu não tô não sou feliz, eu não tô assim, porque fulano falou pra mim. Mas hoje você que decidiu não fazer. Né? E querendo ou não, mesmo que quando a gente tem certeza do que a gente quer, que a gente tá decidindo, né, aquilo pra vida da gente, não tem como também, a todo custo, a gente decidir isso sozinho, né? Porque as nossas escolhas vão impactar, né? Muitas vezes a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas aí são nesses momentos que você vê quem vai estar ali segurando a sua mão mesmo e quem não vai. Exato. Né? Então, é um momento por isso importante que a também. é tudo. Com certeza. Né? Ajuda muito. Assim, lógico que não é determinante, mas ajuda muito você estar num ambiente em que você sabe que vai ter apoio. Por exemplo, seu irmão ter apoiado foi tão importante, ou o pai. Porque se todo mundo falar assim, ninguém vai ajudar, talvez não tinha dado certo no final. Com né? certeza. A gente também tem pessoas maravilhosas do nosso lado, faz muita Graças a Deus, né, Ana Júlia? Eu quero agradecer você que ficou até aqui, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Isso, gente. Manda pra todo mundo, manda pra sua avó. Isso mesmo. Manda pras cuidadoras, pras vovós, quem tem pai, mãe idoso, quem já tá aí no processo de envelhecimento. Estamos envelhecendo o tempo todo, né, Lari? Eu com 37, também, né? O nosso músculo já não é mais o mesmo, então a gente já tem que cuidar agora. Não é amanhã, não. Com certeza. O geriatra, a gente pode procurar com qual idade? Todo mundo pergunta isso, né? Não tem uma idade específica, assim, né? Igual eu te falei, eu também trabalho com essa parte de envelhecimento e longevidade mesmo, né? Envelhecimento saudável, qualidade de vida. Então, eu tenho pacientes, amigas minhas, da minha idade, que passam comigo. Exato, né? Porque tem uma ideia que o geriatra é só pro idoso. Porque acho que a gente não pensa muito, né? Como vai ser quando a gente estiver lá com 70, 80, 90 anos, né? Sim. E o que a gente faz agora é o que vai refletir lá no futuro, né? Então, o geriatra, na minha opinião, é o médico de toda hora, né? Sim. Pra quem pretende envelhecer bem, né? Tem um Saiu objetivo. do pediatra, já pode ir pro geriatra. Mas aí, vamos colocar uns 40 anos, acho que é uma boa idade. Mas fica a dica, já fica esse slogan aí. Nossa, é bom esse, hein? Já sai lá do consultório do meu pai, pai, já você não pode vai mais pro meu pediatra, porque tem gente que quer ir pro pediatra o resto da vida, né? então é mesmo, né?
Tem gente com 20 anos que é ir no pediatra, 25. Eu falei, gente, não pode mais agora. Vamos seguir o baile, vamos pro geriatra. Isso aí. Ana, mas muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que ficou até o final. Até mais. Tchau, tchau.